paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples, cuja finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma simples e prática. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema O que devo saber sobre minha vida. Bom, a primeira coisa que eu tenho a te dizer que você deve saber sobre a sua vida é que você tem dois caminhos a seguir, duas portas. E você deve escolher apenas uma. Vamos ver? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha só, a Bíblia fala que nós temos que entrar pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa, ela nos leva para um caminho de perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Agora o 14 diz assim: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a quem encontre. Ou seja, a porta estreita, ela é apertada, só que ela te traz vida. É diferente da larga, que parece ser um caminho mais fácil, porém é um caminho de destruição, né? E quando a Bíblia fala de porta estreita e porta larga, a porta estreita é aquela em que você conhece a Deus, obedece a Ele, né? Vive segundo a palavra dele, né? É um caminho apertado, é um caminho difícil, porém ele traz a vida. Agora, a porta larga é aquela porta em que você vive segundo as suas próprias ideias, segundo a sua vontade. Parece que é mais fácil, parece que você é dono de si, mas te traz perdição, te traz destruição, né? Então, a primeira coisa que você deve saber sobre a sua vida é que você acreditando ou não acreditando em Deus, né? Porque tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual, só acreditam no mundo físico, naquilo que nós vemos. Infelizmente, né? Tem pessoas que não acreditam. Mas até essas pessoas que não acreditam, elas querendo ou não, elas só têm dois caminhos a seguir. Ou a porta estreita, que é apertada, mas traz vida, né? Ou a porta larga, né? Que traz a destruição. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 27, nos diz assim, e é aí que eu quero abordar com vocês, é aí que nós vamos começar o nosso assunto de hoje, né? Que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a importância da prática. Irmãos, na nossa vida secular, nós vamos para a escola e vamos fazer uma especialização em determinada área. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos para a escola, aprendemos o conhecimento, né? Aprendemos a teoria e depois nós vamos para a parte prática. Não é assim? Né? Quem faz cursos aí de capacitação profissional sabe disso, né? Primeiro ele vai para a teoria e depois que ele aprende a teoria, ele vai lá para o setor fazer a prática, né? E na nossa vida não é diferente. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Porque se você só tem o conhecimento, mas você não pratica, o resultado não vem. Você apenas tem o conhecimento. Então, para que você tenha resultado, você precisa aplicar o seu conhecimento à sua vida. Não é assim? E é assim na nossa vida espiritual também. Deus diz que quem ouve a palavra dele, né, e pratica, é considerado uma pessoa prudente. E o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente, uma pessoa precavida, ela vê o que é mal e ela se afasta. Ela observa de longe as coisas que estão acontecendo, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que seja precavida. Ela sabe que o tempo hoje
tá assim, a gente sabe, né, que a temperatura agora tá assim, né? De dia um calor tremendo e de noite começa a esfriar. Uma pessoa precavida, ela vai fazer o quê? Olha, eu tô saindo agora pra rua, não sei que horas eu vou voltar. Se eu voltar muito tarde, possa ser que esteja frio. Então, o que eu vou fazer? Apesar do sol que está raiando lá fora, eu vou levar um casaco para na hora em que eu voltar, se estiver frio, eu usar e eu não passar frio. É isso que a palavra de Deus fala. Sobre você ser precavido, sobre você olhar a situação e se precaver antes. Então, isso é uma pessoa prudente, né? Então, a palavra fala justamente sobre isso, sobre você ser prudente. Por exemplo, você está em um círculo, né, de conversa e você está vendo que a conversa já não está caminhando para um lado muito bom. Se você é uma pessoa prudente, ou você pede para mudar a conversa, ou você discretamente pede licença, sai, vai para um outro lugar. Você não fica ali. Por quê? Porque você pode ter um nome seu envolvido em fofoca, né? Você pode ser contaminado com alguma palavra ruim, porque a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, isso é ser uma pessoa prudente. Então, a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras dele e pratica a palavra dele é considerado uma pessoa prudente. E essa pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, ela, além dela ser considerada prudente, a palavra de Deus diz que ela tem a casa dela edificada sobre a rocha. E essa rocha, irmãos, não é uma rocha física, né? Como nós vimos lá no início do ano, aquele acidente que houve, né? Com aquela rocha, que não foi a rocha toda que caiu, foi apenas uma parte da rocha. Essa rocha física, ela está sim, né, propensa a acidentes, porque acontecem ações do tempo nela. Mas essa rocha aqui da palavra está se referindo a Deus, está se referindo a Jesus Cristo. Essa rocha aqui, irmãos, com ele não tem acidente, porque ele criou todas as coisas, né? Ele é o dono de tudo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1 que Deus criou tudo. Deus criou a luz, Deus criou as estrelas. E a palavra de Deus diz que ele tem tanto poder, lá em Salmo 147, versículo 4, que ele conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. Olha só. Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus que tem todo o poder. Por isso que nessa rocha aqui, nós podemos confiar e construir a nossa casa. Porque nessa rocha aqui não há acidente. Essa rocha aqui não está propensa a tempo. Essa rocha é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, né, que nós possamos pautar a nossa vida em Deus. Agora tem a outra parte também do versículo. A outra parte do capítulo 7, que está lá no versículo 25, que diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja como coisas ruins, dificuldades, pode aparecer na vida daquele que crê em Deus, pode aparecer na vida daquele que busca na palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas que pregam assim, eu acredito que não seja por mal, tá? Eu acredito que seja por falta até de conhecimento. Tem pessoas que pregam assim, vem para Jesus, quando você vier para Jesus, você não vai chorar mais, você não vai sentir mais dor. Irmãos, isso vai acontecer quando Jesus voltar e arrebatar a igreja dele, quando nós teremos um corpo transformado. Enquanto Jesus não voltar, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos acreditar em Deus, nós vamos praticar a palavra de Deus, coisas vão nos acontecer, porém nós vamos ter vitória. Até na luta em que nós temos, nós crescemos. Nós somos edificados através da luta. Nós nos achegamos mais a Deus através da luta. Mas não quer dizer que porque você é cristão,
você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade. Claro que vai ter. Porém, Deus é contigo para te fortalecer, te sustentar, para te dar vitória, para te colocar de pé. Deus é contigo. Essa é a diferença. Então não adianta eu falar para você, vá para Jesus que esses seus problemas aí você não vai ter mais. Não. O que eu posso te dizer é, vá para Jesus, que em nome de Jesus você vai ter vitória, você vai ser fortalecido, você vai aprender, você vai ajudar outros através dessa dor. E quando Jesus voltar, que você tiver seu corpo transformado, aí sim, não haverá pranto, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento nenhum. Não haverá perda financeira, não haverá falta de saúde, não haverá nada disso. Tá? Porém, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar sim por lutas. Porém, quando você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, que é aquele que tempo não influencia, diz que a sua casa não cai. Ou seja, você permanece de pé. Você permanece sendo exemplo, sendo luz para aqueles que ainda não têm essa rocha na vida deles. Essa é a diferença. Agora, a palavra também diz no versículo 26 que tem o outro lado. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Ou seja, você tem que ouvir e praticar. Porque se você ouve e você não pratica, olha o que acontece. Você é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela que, ao invés de se precaver, por exemplo, ela está vendo o tempo. Ela sabe que o tempo não anda muito firme. De manhã pode estar um sol, um calor tremendo, e de noite ela sabe que geralmente esfria. Ela sabe disso. Mas ela não leva o casaco. Ela prefere sofrer. Se ficar frio de noite, ela prefere sofrer o frio. É aquela pessoa que vê, sabe, mas ela não quer se precaver. Ela quer deixar a vida ir levando, né? É isso que ela quer fazer? Deixa a vida levar, né? Só que quando a gente deixa a vida levar, quando nós não somos pessoas precavidas, nós sofremos graves consequências. Porque a palavra de Deus diz assim, que a pessoa que, olha só, e aquela que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, casa sobre a areia é aquela casa que ela não tem nenhum tipo de estabilidade. É aquela casa que qualquer ventinho pode derrubar. Né? Criança gosta muito de ir na praia e construir castelo, né? Castelo na areia. Criança gosta muito de fazer isso. Tem adulto também que faz. Né? E aí vem o mar e desmonta tudinho. Aí a criança começa a fazer de novo. Aí a onda vem, carrega de novo. Não é assim? Assim é a nossa vida, quando nós não estamos levando a nossa vida através da palavra de Deus, pela perspectiva de Deus. Veja que a casa sobre areia é aquela casa que é construída sobre os seus próprios pensamentos, sobre suas próprias atitudes. É aquela porta larga, que você acha que você é dono de si, que você pode viver como quer, da maneira que quer, mas você tem amargas consequências. Essa é a casa sobre areia, que diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que o versículo 27, ele é muito parecido com o versículo 26. O versículo 25. O que muda o que muda é o finalzinho, que a casa construída sobre a rocha, acontece muitas coisas também, mas ela não cai. E a casa que é construída sobre a areia, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vontade, sem a direção de Deus, acontecem muitas coisas e elas caem. Exemplo de pessoas que não viveram a sua vida sobre a rocha. A Bíblia nos dá exemplo. Sansão foi um homem para ser chamado para fazer grandes coisas para Deus e não viveu segundo Deus. Saul, Demas, que abandonou o evangelho para ir viver a vida
terrestre, né, terrena, a vida sem Deus, a vida conforme a sua vontade. Judas, que traiu Jesus. Alexandre, o latoeiro, que ele ouvia da palavra, mas ele resistiu fortemente. São pessoas que tiveram a sua vida firmadas na areia e que não tiveram bons resultados. Então, meus amados, que nós possamos firmar a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus e possamos ter bons resultados em nossa vida, tá? E se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, por favor, me ajude a compartilhar, esse conteúdo, né? Pois é importante, eu preciso que mais pessoas aprendam da palavra. Compartilhe, inscreva-se, coloca aí, aperta o sininho aí para você receber as notificações, tá bom? Isso é muito importante pra gente. Que Deus abençoe, até a próxima.